partir de agora, programa O Despertar do Ser Integral, com Kátia Flock. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. Eu, Kátia Flock, estou em nome do Instituto Alfa do Bem, que é uma ONG onde fazemos atendimentos a crianças e adolescentes que passaram por abusos psicológicos, sexual, físicos, enfim. Nós fazemos um atendimento gratuito a todas essas crianças que necessitam e que estão aguardando, às vezes, uma grande oportunidade para fazer um atendimento com profissionais, psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, enfim. Eu deixo aqui para você essa dica. Se precisar, pode enviar um e-mail para a Rádio Boa Nova, em nome de Kátia Flock, e não esquecendo que o nosso programa tem como título Despertar do Ser Integral. E hoje nós vamos estar falando sobre Jesus e as potencialidades da alma. Então, hoje nós vamos refletir sobre essas questões tão importantes que Jesus, através dos seus ensinamentos, vem até os dias de hoje nos trazendo uma elucidação para as suas verdades. Ele trouxe o evangelho da verdade e do amor. Então, nós vamos entender que todos esses ensinamentos de Jesus têm muito a ver com os aspectos emocionais, têm muito a ver com as questões do nosso psiquismo. Vamos entender, então, de uma forma bem tranquila, que o nosso psiquismo é o local onde armazenam-se todas as nossas memórias, todas as nossas questões vivenciadas, não só desta encarnação, como de outras. E esse psiquismo, ele precisa de um mediador. O psiquismo é o espírito e ele precisa de um mediador. Esse mediador é o cérebro. E o cérebro tem que estar em harmonia para poder expressar os sentimentos, as emoções, os pensamentos do espírito. Então, todos nós precisamos começar a entender como que isso funciona. E sabemos que o psiquismo é a fonte da nossa consciência. Nós precisamos começar a perceber a importância desse psiquismo em nossas vidas. É nele que consiste todas as nossas memórias, e é através dessas memórias que nós vamos adquirindo o nosso comportamento na vida diária. Então, o psiquismo precisa do cérebro para começar a executar, através do nosso corpo, tudo o que se precisa para o seu processo evolutivo. E no cérebro encontra-se uma glândula que nós, acho que a maioria já ouviu falar, que é uma glândula chamada glândula pineal, que tem como função primordial, além de ser um medidor de temperatura para o organismo, para trabalhar sobre os horários de dia à noite, que nós chamamos de ciclos circadianos, que são os ciclos que vão mostrar para o nosso cérebro se está de dia, se está de noite, quando está chegando no final do dia, que nós precisamos adormecer, que quando estamos despertando pela manhã, que está a claridade do sol, nós precisamos acordar, enfim. Mas, além dessas questões importantes a nível da fisiologia humana, também essa glândula pineal, ela tem como função estar nos ligando com a espiritualidade, e é através dela que nós, muitas vezes, temos as intuições, as vidências, as clareaudiências, a mediunidade. Então, é uma glândula que nós poderemos afirmar, apesar de todas essas questões que a medicina nos traz, que é uma glândula orgânica, é através dela que nós estamos também o tempo todo interagindo com a espiritualidade. E é por isso que nós precisamos de um cérebro saudável para ser médium, para ser mediador da espiritualidade. E nós, através da glândula espiritual, que é a glândula pineal, nós vamos também adquirir informações
no nosso dia a dia, em nossa noite, quando estamos trabalhando mediunicamente, nós vamos ouvir os pensamentos dos espíritos, ou nós vamos falar, bom, essa ideia não quero vivenciar ou essa ideia eu quero vivenciar. Então, quando nós começarmos a adquirir uma consciência mais plena e trabalhar os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos comportamentos, nós vamos entrar em contato com um grande poder que nós trazemos, que é a vontade. E a vontade, eu diria assim, ela vem para nos ajudar a fazer uma transformação. E a vontade, ela exige alguns sacrifícios da nossa parte. Por quê? Nós precisamos aprender a colocar foco em nossas metas. Onde eu quero chegar? Eu preciso saber para onde eu quero ir, onde eu quero chegar, porque sem ideal eu não chego a lugar nenhum. Então eu preciso do ideal para me levar, para que eu possa estudar os caminhos que irei traçar para atingir o que eu desejo. Então a vontade, ela é uma energia que nos impulsiona à realização de coisas, de objetivos. Eu quero atingir uma meta, que é o meu crescimento pessoal, que é o meu crescimento é, em relação aos valores diferentes que eu preciso a partir de agora. Então, é através daquela vontade de executar. Só que, quando nós falamos em vontade, automaticamente nós falamos em sacrifícios. Se eu olho o topo da montanha e eu quero subir a montanha, eu quero fazer uma caminhada, eu quero chegar no topo da montanha, então o que eu preciso fazer? Eu preciso me armar de possibilidades para chegar lá. Então, se eu sou uma pessoa, um corredor, um caminhador, enfim, eu tenho que ter um bom tênis, uma mochila leve, eu tenho que levar água, eu tenho que buscar recursos para que eu possa, nesse trajeto ou nessa trajetória, estar muito bem munidos daquilo que eu preciso. Mas o nosso objetivo hoje é atingir uma graduação moral, onde nós poderemos nos sentirmos em paz, que eu acho que esse é o objetivo de todos nós. E para atingirmos um objetivo de paz, de harmonia, o que eu preciso? Eu preciso utilizar essa minha vontade. Eu tenho que olhar lá no objetivo que eu quero atingir e falar: bom, o que que eu devo fazer primeiramente? Para mudar e transformar qualquer coisa dentro de mim, eu tenho que sair da zona de conforto. Eu tenho que sair da zona onde tudo é tranquilo, não tem rede, pelo contrário, tem caminhada. Muitas vezes não tem a quantidade de líquido que nós precisamos, tem um pouco, mas eu tenho que aprender a utilizar esse pouco. Ou seja, crescer não é fácil para ninguém. E utilizar a vontade significa utilizar um recurso que eu trago, que é da minha essência espiritual, para que eu possa atingir a meta que eu desejo. Então, o primeiro ponto para atingir metas é você encontrar o que você espera da vida. Escreva num papel onde eu quero chegar. Eu quero ser uma pessoa boa, eu quero deixar de ser maledicente, eu quero deixar de ser uma pessoa que vive falando palavrões, ou brigando, ou ofendendo pessoas, ou ser briguenta, onde quer que você vá, se arruma encrenca com as pessoas, ou ser aquela justiceira que está sempre falando, não, em nome da justiça eu vou brigar, porque essa pessoa está errada. Não, porque esse é um verdadeiro inferno interior. Nós não podemos, nós temos que lutar por uma justiça, mas de forma amorosa, mas de forma calma. Nós sempre lembramos que a vontade, ela deve sair do seu âmago para que você possa atingir o que deseja, mas você precisa utilizar os recursos que Jesus ensinou, porque Ele é o nosso guia perfeito. Ele sempre vai nos livrar de todos os perigos e de todas as ciladas. Como? Através da nossa oração.
através do nosso comportamento bom, através do nosso querer fazer algo melhor, ou seja, através do nosso autoconhecimento. Por que autoconhecimento? O autoconhecimento, eu diria, ser a plataforma para o nosso processo evolutivo. Jesus, com toda a sua calma, nos ensinou a nos controlar. Quando os discípulos iam para uma briga, ele segurava os discípulos, ele pedia para os discípulos pararem, porque ele dizia que nós não tínhamos o direito de intervir negativamente, principalmente se a pessoa era uma pessoa que fazia muitas coisas erradas. Nós não deveríamos agir de forma intempestiva, e sim, pelo contrário, ouvi-la, silenciar e fazer com que essa pessoa pudesse entender de uma forma tranquila, de uma forma onde ela pudesse refletir e chegar à conclusão de que ela estava errada. E eu diria que esta é uma das formas mais importantes da nossa inteligência emocional, que é agir dentro de uma comunicação não violenta. Desculpe, mas para uma comunicação não violenta acontecer, nós internamente não podemos estar violentos. Porque se nós estivermos violentos, o que que vai acontecer? As minhas emoções sairão de uma forma imperativa, intempestiva, sem raciocínio. E é claro que eu vou falar coisas que eu não queria falar, vou falar coisas que vão machucar as pessoas e vou utilizar uma voz que é contrária a tudo aquilo que nós estamos ensinando, que é uma voz que insulta o outro. Às vezes você pode dizer assim, mas eu não falei nada, mas o teu olhar, a tua fala, o teu jeito, foi como se fosse uma surra que você deu em alguém. E é isso que nós precisamos começar a ter como base para os nossos valores novos e diferentes, que é você estar sobre o seu controle emocional. E para você estar sobre o seu controle emocional, o que você precisa? Ter calma, ter paciência. Esse é um dos caminhos mais importantes para que você possa identificar como uma capacidade da alma, uma potencialidade da alma, porque todos nós temos esta potencialidade que se encontra no nosso psiquismo. Nós é que precisamos buscar artifícios para aflorar, para fazer com que tudo isso que nós já trazemos venha à tona. De forma calma e tranquila. Precisamos ser perseverantes e constantes. Todas as nossas atitudes inovadoras, que nós poderíamos chamar de inovadoras, aquelas atitudes que nós pensamos antes de agir, que nós pensamos antes de falar. Vocês imaginam se nós pudéssemos acautelar-nos diante de uma situação de alguém que nos tira do equilíbrio, você silenciar, respirar, aguardar uns minutos e poder falar alguma coisa de forma sábia. É tudo que nós queremos. Então, nós, dentro desta programação do ser integral, nós precisamos começar a trabalhar o nosso mundo interno, a falar com calma, a saber ouvir respeitosamente e nunca imaginar que aquilo que nós estamos ouvindo, ela é uma fala direta para nos atingir. Porque senão sempre nós vamos nos sentir alvo de alguém, e não é isso que acontece. Muitas vezes nós, por uma prevenção de autodefesa, nós estamos praticamente o tempo todo reagindo dentro daquilo que o outro está nos passando. Mas nós precisamos, meus queridos amigos, nos colocar à parte. As pessoas, se elas querem nos insultar, isso é um problema delas e não nosso. Nós não vamos acatar essa fala, esse gesto
este comportamento, porque isso não nos pertence. O que nos pertence é o nosso pensar, é o nosso sentir e é o nosso agir. Isso pertence a nós. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para tentar elaborar de uma forma harmônica. Nós, como seres que estamos aprendendo a desenvolver, a despertar dentro de nós todas essas potencialidades, nós precisamos recorrer primeiramente do autoconhecimento. Eu preciso olhar para mim, para sentir como eu me vejo, como eu sinto as coisas, como eu reajo à vida. Aí, se você começar a se perceber um pouco intensa ou uma pessoa sensível demais, isso é muito bom. Te fará sofrer um pouquinho mais, mas é ótimo, porque você está aberta para a vida e sentindo. Quem pode transformar a sua vida? Quem sente. Se eu não sinto, eu não posso transformar. Se eu olho para uma noite, num luar maravilhoso, um céu repleto de estrelas, se eu sentir, isso vai ter uma dimensão extraordinária. Eu vou conseguir fazer com que essa natureza toque o meu interior. Se eu não sentir, se eu não for sensível, o que vai acontecer? Eu vou olhar para o céu, ver o céu estrelado, a lua. Isso não irá me tocar. Mas todos nós precisamos nos sentir mais tocados pela vida, pela natureza, pela criação divina. Nós precisamos olhar para os animais e sentirmos a necessidade de protegê-los, de amá-los, de conviver com eles, de sermos irmãos, como o André Luiz nos ensina em Os Mensageiros e nos Missionários da Luz. Nos ensina a olhar os animais como os nossos irmãozinhos menores. Por quê? Também fazem parte do nosso processo evolutivo. Crescer com eles, cuidar deles, absorver esse amor que eles trazem por nós e assim tudo que foi criado por Deus. Então, sendo assim, nós vamos internamente perceber as nossas potencialidades, perceber o quanto de amor nós temos para estimular, perceber o quanto de respeito nós temos para estimular, o quanto de sabedoria nós temos para estimular. Então, eu preciso entrar em contato com esta paz interior para que eu possa focar o que eu espero da vida. Eu posso olhar para trás e ver o que eu preciso organizar? Claro, deve. Então, dá uma olhadinha para o seu passado e veja como você está. Você cresceu até aqui, perto do que você era? Você mudou? Você teve algum comportamento antes inadequado e que agora já é um comportamento melhor? Ótimo, porque é isso que nós buscamos. Todos nós estamos aqui para mudar de forma gradativa. Nenhuma mudança acontece da noite para o dia. Então, vamos ficar calmos e vamos errando, levantando, segurando em algo. Eu sempre digo assim que quando nós escorregamos, quando nós fazemos alguma coisa que nós não gostamos, então nós temos que nos levantar. Como é que nós vamos nos levantar? Faça uma prece. Lembre da prece dominical que Jesus nos ensina a entrar em harmonia com o universo, com Deus, e que Deus é amor, e que o amor de Deus nos entende, nos perdoa e nos incentiva a continuarmos a jornada dentro das possibilidades de renovação. Vocês imaginam se esses espíritos iluminados que hoje já estão numa graduação muito boa, se eles não persistissem nas suas quedas, nos seus erros, vocês acham que eles estariam onde estão? Não. Então, vamos até olhar para os nossos erros com bastante gratidão e alegria, não com tristeza, falar, eu ainda erro nisso. Não, pelo contrário, vamos olhar com gratidão, vamos agradecer a Deus, falar, poxa, Senhor, eu estou vendo os meus erros.
Que bom, porque eu posso mudá-los, porque eu posso transformá-lo, e eu posso fazer um caminhar diferente através da minha vontade, que é uma das potencialidades da minha alma. Eu quero, eu faço, eu quero, eu vou. Lembramos sempre daquela passagem que Jesus nos ensinou: batei e abrir-se-vos-á. Batei a porta e ela vai se abrir. Se você não bater a porta, se você não for até a porta e bater, ninguém vai te abrir. Então, se nós estivermos assim extremamente ligados com a espiritualidade maior através de uma oração constante, porque o nosso comportamento também podemos considerar uma oração. Como é que você está durante o dia? Como é que você está se comportando durante o dia? O seu comportamento tem sido uma oração, que significa uma gratidão por você estar vivo, por você estar aqui nesse mundo, nesse planeta maravilhoso? Se você ainda não estiver fazendo isso, comece. Comece no dia de hoje a trabalhar a gratidão, mas não só na verbalização, mas dentro do seu coração. Agradecer com o comportamento, fazendo o bem, compartilhando com as pessoas o amor que você tem, compartilhando a sua boa educação, compartilhando os seus conhecimentos, o seu carinho, o seu afeto. Vocês imaginam o que é viver afetivo na vida? Vocês imaginam o quanto nós poderemos mudar pessoas através do nosso carinho, da nossa atenção, do nosso afeto? Então, a cada manhã nós poderemos acordar e sermos melhores, e sermos diferentes para o positivo, lembrando sempre que o nosso corpo físico, ele é constituído de recursos orgânicos fisiológicos, de um campo eletromagnético, de centros de forças energéticos que vão assimilar coisas boas e não boas em torno de nós. Então, nós temos um campo eletromagnético que nos envolve. Então, às vezes, nós captamos energias que estão afinadas com a energia que nós estamos vivendo aquele momento. E para isso nós temos que fazer uma limpagem, uma higienização. Vamos pensar coisas gostosas, coisas boas, esperançosas. Vamos acreditar na vida, no amanhã, no hoje, e vamos olhar o quanto menos para o nosso passado. Olhar para o passado é só se nós quisermos avaliar entre o que nós vivemos ontem e o que nós estamos vivendo hoje, mas nunca vivermos em lamentação, porque a lamentação em relação ao passado é extremamente ineficiente. Não existe resultado positivo. Nós sabemos que a neurociência nos convida a trabalhar o pensamento positivo para mudar estruturas moleculares do nosso corpo. Jesus sempre perguntava para a pessoa que queria se curar: você quer se curar? Porque a hora que ele fala eu quero, ele vai dar um comando para o próprio corpo para fazer a sua cura. Então, muitas vezes, as pessoas se esquecem de que a força de vontade, a palavra positiva e a afirmação de coisas boas mudam toda uma estrutura fisiológica, podendo levar-nos até a uma cura. Se você quer ser curado, você pode ser curado, mas você precisa dar comandos, e para isso você precisa aprender a positivar a sua mente, os seus pensamentos, as suas emoções e o seu comportamento. Lembrando sempre que Jesus é o nosso modelo maior e que nós estaremos sempre envolvidos pelo amor do Cristo, o amor de Jesus, que irá expandir em nosso físico, em nossa mente, em nosso comportamento. E se nós estamos vivendo o Evangelho de Jesus, mesmo tropeçando, caindo, nós temos a possibilidade de nos levantarmos. E é isso que nós vamos fazer, concorda? Eu estou aqui
vibrando para que todos nós possamos refletir diariamente os ensinamentos de Jesus e assim buscarmos colocar em prática. E eu deixo aqui um beijo no coração de todos e que nós possamos nos reencontrar na próxima semana. Um beijo no coração e uma ótima semana. Você acompanhou o Despertar do Ser Integral com Kátia Flock.